Boa noite. Como vocês estão? Espero que tenham entendido a aula anterior. Estão de parabéns. Gostei muito da participação, do interagir com as atividades. Eh, Observei a atividade de cada um de vocês e é interessante como responderam. E agora nós vamos fazer um comentário sobre essas atividades. Eu quero que vocês confrontem, quero que vocês observem o comentário que eu irei fazer neste momento e você observe a sua resposta. Eu quero que você procure a sua resposta, observe com o comentário que eu irei fazer agora. Se porventura você não alcançou, foi realmente totalmente diferente, você não deve se preocupar, porque também nós aprendemos com os nossos erros. Muitas vezes aprendemos até mais. Você também não tem que ter respondido exatamente com as minhas palavras. Você tem que perceber a linha de pensamento, a linha de raciocínio dentro da interpretação, certo? Qualquer dúvida no grupo, nós iremos interagir e você poderá tirar. Vamos aos comentários sobre as atividades. Ok, a parte técnica é maravilhosa, não é? Gente, vejam só, eu perguntei para vocês o que é necessário para interpretar um texto com eficácia, com precisão. E depois perguntei quais os passos de uma leitura de mundo. Perguntei também o que é ler, mas eu perguntei, e está aí seria uma resposta pessoal, o que é ler para você? É uma resposta pessoal. Mas aqui, a respeito do que é necessário para interpretar um texto com eficácia, dentro de tantas respostas que nós encontramos, nós vamos compartilhar algumas que compreendemos ser de suma importância você perceber. Nós colocamos aqui esse segundo slide. Decodificar os sinais gráficos. Claro, é o primeiro passo, você vai exatamente ler aquele texto decodificando os sinais gráficos. Dentro desses sinais gráficos, você tem que ter o domínio do código linguístico, que eu falei na aula anterior. Ou seja, você vai conhecer a sua gramática, você vai saber dominá-la, porque muitos pontos do nosso código, da nossa gramática, realmente vai repercutir na sua interpretação. Vai ser necessário você compreender a gramática para compreender a interpretação. Você vai saber ver os articuladores de coesão, você vai compreender a sua gramática em vários aspectos, que ela vai trazer subsídios e recursos para você interpretar. O dicionário é o seu amigo número um. Você precisa dele, estar sempre com ele. É muito importante. Muitas vezes você deve procurar até o significado de uma palavra que você já saiba esse significado, mas vai trazer uma abrangência maior para você. Porém, para interpretar com eficácia, não pode ficar somente na decodificação. Nós temos até um pensamento de Freire a esse respeito, que nós não devemos ficar somente no caminhar pelas letras, mas devemos ir além, ir ler o mundo. E aqui eu coloquei como ler com criticidade, porque ler com criticidade está exatamente inserido, fundido em ler o mundo. Porque quando você vai ler com criticidade, você vai perceber a relação entre o texto e o contexto. Você vai observar a relação que existe, porque você vai ter que
pesquisar o contexto daquele texto que está ali, que você deu, que você decodificou. E esse contexto tem a ver com o mundo. Você vai sair para ter os passos de ler o mundo. Que passos são esses? Que ações são essas? Que atitudes são essas que você tem que tomar de leitura de mundo para poder você ter uma criticidade em relação ao texto? Você vai pesquisar exatamente o seu contexto social, o contexto político, o contexto econômico, em que o autor daquele texto lido esteja inserido. A época em que ele foi escrito, o que era a economia, como se processava a política, não é? A vida social da época em que o texto foi escrito. É muito importante você pesquisar a época. É relevante também para você conhecer o mundo, conhecer a biografia do autor. Muitas vezes o conhecimento da vida, de certas situações que o autor possa ter passado, vai te ajudar nessa interpretação bastante. Conhecer a cultura. É muito importante conhecer a cultura, porque a cultura ela vai trazer para você, olha, uma largura de entendimento. Você vai conseguir, ao conhecer aquela cultura, porque, veja, digamos assim, a leitura, uma palavra, por exemplo, para a psicanálise, ela compreende área de uma forma totalmente diferente do que a Bíblia compreende. As interpretações são diferentes. Quando você vai sentar à mesa de uma cultura de determinado lugar, macaxeira não vai ser macaxeira, vai ser aipim, vai ser mandioca. E como é que você vai interpretar se você não souber a cultura daquele texto? Então, todas essas riquezas, elas são necessárias. Então, você precisa decodificar, saber dominar o código linguístico, compreender muito bem, ter como amigo o seu dicionário, e você compreender o que está no mundo, a história daquele texto, do autor daquele texto. Tudo isso vai te enriquecer, vai te trazer recursos, e assim você vai estar bem alicerçado para compreender com mais eficácia, com mais precisão, o texto em que você está se debruçando. Agora nós vamos a um poema sobre desencanto e nós vamos interpretar observando todos esses aspectos, ok?